Boa noite. Mais uma oportunidade misericordiosa de Deus, que Ele nos concede para a pregação do Evangelho. E minha tarefa é esta: pregar o Evangelho do Reino de Deus. E nesta missão, que eu seja corajoso e forte. Inclusive, eu quero aqui aproveitar para pedir aos crentes que me ouvem para orar em meu favor para essa santa tarefa e de divulgar o Evangelho à minha igreja, a Ribeirão Preto e a todo o Brasil e até o mundo, se assim o Senhor permitir. Hoje à noite, com a graça de Deus, estarei pregando sobre João capítulo 8, versículo 35. O texto não é desconhecido, é um texto bem familiar àqueles que têm lido João. E vamos ler agora o texto onde Jesus diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Meus queridos, o que nosso Senhor está querendo ensinar neste texto? Antes de mais nada, antes de entrar verdadeiramente na mensagem, eu quero dar o que eu costumo fazer. O pano de fundo, o conhecimento do que está envolvido no texto, no contexto, e fazer a luz brilhar de toda a Escritura dentro desse versículo que aqui está. O capítulo 8 de João é um dos esplêndidos capítulos da Bíblia, onde ensinos profundos o Senhor Jesus Cristo traz para nós. Tem o capítulo 6, o capítulo 5, são capítulos esplendorosos da graça de Deus. Mas esse capítulo 8, ele é impressionante, porque a meta do Senhor Jesus Cristo é mostrar que Ele é o próprio Deus neste capítulo. Ele está querendo fazer isso com aqueles judeus arrogantes. E Ele faz. Como Ele faz assim? Ele mostra neste texto que aquele conhecimento que os judeus tinham a respeito do Velho Testamento, a respeito do que é espiritualidade, era puramente ignorância. Ora, naquele período, naquele tempo, as nações eram, vamos dizer assim, submissas ao governo romano. E era muito comum haver guerras, e os que sobreviviam nas guerras eram dominados, eram possuídos pela nação vitoriosa e eram levados como escravos. Jesus toma essa linguagem para mostrar aos judeus que eles eram escravos do pecado. Eles não entenderam. Eles eram tão cegos, tão dominados pela arrogância deles, que eles não percebiam isso. Jesus estava mostrando para eles. Versículo 34, ele fala: todo que comete pecado é escravo do pecado. Olha como nosso Senhor, Ele começa ali. Ele desenvolve o assunto e vai até o versículo 35. Em 3 versículos nós temos este maravilhoso ensino, que mostra depravação total, a condição do homem no pecado, e a necessidade de ter um libertador. Nosso Senhor também estava lembrando deles que eles foram escravos no Egito. Então ele estava trazendo aquilo à memória. Estava dizendo, a escravidão do Egito não era nada, era sombra em comparação à condição que vocês estão tendo agora, como escravos do pecado.
Eles também não entenderam isto. Outra verdade que aparece é que o nosso Senhor estava colocando aqueles judeus que se achavam muito espirituais, muito religiosos, achando que eles eram superiores às outras nações, religiosamente falando. O Senhor estava dizendo: vocês são iguais. Vocês são tão escravos como os romanos são, como os gregos são, como os espanhóis são. Vocês não passam de escravos do pecado. Então a própria palavra escravo era para eles entenderem, porque é a palavra doulos no grego. E os pastores todos conhecem bem esse termo. Ela é mais do que um serviçal. É mais do que alguém que está empregado numa casa, no final do mês vai receber seu salário. O escravo não tinha nada disso. Eles eram comprados para servir. Eles não tinham direito absolutamente nada, a não ser a comida e preservar. Dependendo do patrão, eles sofriam muito naquele tempo. Nosso Senhor traz essa escravidão à luz da verdade que Ele estava mostrando. Então notem a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Moisés, usado por Deus, foi lá libertar o povo do Egito. Cristo veio superior infinitamente a Moisés para libertar homens e mulheres dessa tremenda escravidão. Então vamos agora, deu para entender um pouco o contexto. Agora vamos para o texto, enfim. Porque no versículo 34, ele fala que todo que comete pecado é escravo do pecado. E nesse versículo aqui que nós lemos, ele diz o quê? O escravo não fica para sempre na casa. Olha que explicação maravilhosa de Cristo, claríssima. Qual é a condição do escravo? Ele não é dono de nada. Ele não fica para sempre na casa. Logo ele morre e acabou. Aí Jesus diz: o filho sim, para sempre. E é sobre isso que eu quero mostrar a todos o que a Bíblia fala da natureza dominadora, terrível, conquistadora, servil, que o pecado faz do homem. Mas nosso Senhor vai adiante para mostrar-lhes a condição futura do escravo do pecado, que eles vão morrer como escravos. E diante de tudo isso, qual é a situação de alguém espiritualmente escravo? Infelizmente, hoje, nessa propagação de democracia, pouco o povo comum sabe a respeito da gravidade do pecado, do seu domínio. Vamos então para o texto. Em primeiro lugar, nós temos aqui a condição aviltante do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O que nosso Senhor estava dizendo com isto? O que ele queria passar para aqueles judeus e o que o Espírito de Deus quer passar para nós. Em primeiro lugar, nós podemos entender que quando referindo a Deus, referindo aos escravos de antigamente, a casa do patrão era do patrão. O escravo não tinha nada a ver. Ele podia entrar, fazer o seu serviço, mas ele tinha o seu cantinho fora para morar com sua família, ou mesmo sozinho. Mas aqui nosso Senhor está falando que a casa pertence a Deus. Então nós vamos pegar isso agora e nós vamos puxar esse assunto de uma forma bem ligada às Escrituras. Vamos a esse assunto? Primeiro, nada é nosso. Nós temos que entender essas coisas. Não é fácil levar isso ao coração dos homens. Que o homem nada tem. Tudo pertence a Deus. Eu sei
eu sei que se minhas palavras não chegarem à profundidade dos corações dos meus ouvintes, eles não vão compreender essa verdade. A nossa natureza, desde que entramos no mundo, é considerar que nós temos as coisas. Desde pequenos, desde bebês, nós choramos, revoltamos lá dentro, tentamos iludir todo mundo dizendo que tudo é meu. É o egoísmo, vamos dizer assim, exposto pelo pecado no coração. Mas a casa pertence a Deus. Nós aprendemos isso, por exemplo, no Salmo 37. É um salmo de 40 versículos, mas aqueles 40 versículos, Deus está mostrando aos crentes, a casa, Ele está dizendo, a casa é minha, a terra pertence a mim. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele nem fala dos céus, ele fala desse pequenino planeta onde nós habitamos. Isso é tudo meu. Quando ele ensina em Levítico as ordenanças dele para o povo, de como respeitar seu próximo, como cuidar dos outros, como cuidar dos bens, ele diz, tudo é meu, vocês são peregrinos aqui. Vamos mais adiante. Tudo que existe, mais do que podemos falar, e vocês podem entender, tudo que existe pertence ao Filho. Eu vou mostrar em duas passagens apenas. Primeiro, Salmo 2. Ali o nosso Senhor diz, tu és meu filho, eu te darei tudo por herança. Impressionante. Nós vemos como os homens querem dizer, isso aqui é meu, isso aqui é meu, aquela propriedade é minha, se arrogam dessas ilusões e pensam que ao morrer vão levar. Mas deixa eu falar aqui, com todo o temor no meu coração. Cada lugar onde eu ponho meus pés, onde você põe seus pés, pertence a Jesus. Tudo é dele. Até mesmo aquela folha seca que caiu, é dele. Você diz, como? Sim. O Filho está dizendo isso para os judeus. Tudo é meu. Outro detalhe, para fixar essa verdade, está em Colossenses capítulo 1. Aquele primeiro capítulo de Colossenses é um relato profundíssimo da glória do Senhor. Quem é Ele? É dele, foi feito por Ele e para Ele. Tudo. Pronto. Toda criação, todo nome, tudo que existe na face da terra e do universo está timbrado com a glória do Senhor. Inclusive em Apocalipse, é usada as seguintes palavras. Ele é o alfa e o ômega. Notem, sempre início e fim. Primeiro e o último. Princípio e fim. Notem bem, tudo é dele. Era para os judeus entender isso. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Outro detalhe. Você diz, mas o mundo não foi estragado pelo pecado e Jesus é dono? Sim. Eu vou explicar aqui. O mundo está nessa condição tão vil porque Satanás roubou tudo. Quando Satanás entrou, ele, por assim dizer, veio para roubar, matar e destruir. Em Apocalipse fala que Jesus vai tomar posse de tudo no final, que ele vai arrancar das mãos do ladrão e vai ocupar para sempre o reino. Ele vai tirar toda a maldade, vai arrancar toda a sujeira,
toda a imundície que o pecado trouxe. Mas o fato que o ladrão está presente na terra, que ele ainda tem, por assim dizer, alguma liberdade, não significa que não pertence ao Senhor. O Senhor domina céus e terra. E até o diabo, ele não passa de ser um servo de Deus para cumprir as ordens de Deus na face da terra. Ele só faz aquilo que Deus lhe ordena a fazer. Mesmo servindo ao pecado, significa que nada altera a glória e a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Tudo está sob o comando dele. O pecado manchou por cima, a essência não. O poder da criação está intacta. A glória da criação está aí. O pecado afetou tudo porque trouxe a morte, dá para perceber. Os homens pecadores estão aí. Mas em nada afetou, destruiu a glória de Cristo. A beleza, a profundidade, as maravilhas, as grandezas da criação. Estão escondidas essas coisas aos olhos dos homens. Mas os santos de Deus realmente entendem. Do Senhor é a profundidade e a altura. Tudo a Bíblia está expondo. Toda a criação é incrivelmente chamada a adorar, a louvar a Deus. Quem pode ver isso? Os salvos podem. Muito bem. O tempo também define a pobre estadia do escravo neste mundo. Eu tenho sempre pregado o Evangelho para acordar os pecadores. Acordem. Acordem. O tempo vai mostrar que vocês vão sair daqui. Um dia eu irei sair deste mundo. Milhares já foram. Milhares de crentes foram para o céu. Milhares de perdidos estão no inferno. E nós não estamos isentos desse perigo. Oh, pobres escravos, acordem! Vocês estão à mercê de cair no abismo a qualquer momento. O escravo não fica na casa para sempre. O filho, sim. Nada afetará a glória do Salvador. Ele derrotou o pecado. Ele derrotou o diabo. Ele derrotou o inferno. Mas tudo isso derrotará os pobres escravos do pecado. Também lembramos que Satanás utiliza o escravo para os seus fins perversos. O próprio capítulo 8, versículo 44, o Senhor fala claramente, sem qualquer receio, na face dos judeus arrogantes: vós tendes por pai o diabo. Que coisa. E diz que ele é homicida. Quando ele chama os homens vão. Os homens são pobres escravos, servindo ao diabo, alimentados com ilusão, bebendo de mentiras neste mundo, comendo vamos dizer assim, das perversidades deste mundo. Essa condição do pobre escravo do pecado. Era assim com os judeus. Quando eles pensavam que indo à sinagoga, que fazendo os cultos nos sábados nas sinagogas, estavam servindo a Deus. Eles estavam enganados, pensando que por serem descendentes de Abraão, naturalmente herdariam o paraíso. Quanto engano. Eles eram escravos do pecado. Morreriam como escravos, servindo a Satanás aqui, no maior prazer. Eles não gostaram disso, mas Jesus falou-lhes a verdade. Também, a morte espreita a existência do escravo com grande ferocidade e voracidade.
A morte está aí. Ela não nos pegou ainda porque é Deus quem determina o tempo. Mas milhares de homens estão tão iludidos que acham que não vão morrer logo. Eles pensam que vão viver um pouco mais. Mas aí está a morte, sob a autoridade de Deus, para Deus ordenar: tira aquele, tira aquela, tira aquele outro. E Deus faz isso com indivíduos e faz também coletivamente para arrancar pecadores do pecado. Que tristeza. Ele ordena tudo. E Satanás tem prazer em matar. Ele é homicida. Quando Deus autorizou que ele mexesse com Jó, com a família, com a saúde de Jó, ele queria mexer com a própria vida e matá-lo. Deus falou não. Então vocês percebem que quando Jó abriu os depósitos, quando o diabo abriu os depósitos de terror dele, foi algo alucinante. Porque ladrões saíram, tempestades e furacões, com autorização de Deus, foram varrer a casa e a vida daquele homem. E você, meu amigo, acha que isso não pode acontecer? A morte está pronta a acatar as ordens de Deus para tirar a vida de qualquer escravo. E sabe, como escravo, seus parentes vão chorar sua falta, mas a terra e os céus não sentirão nem sequer uma gotícula de saudade do pobre escravo. Ninguém lembra de escravo, ninguém. Ao morrer, amanhã tudo vai embora, seu nome vai apagando aos poucos. Que tristeza. A Bíblia diz que a descendência dos malignos não será lembrada. Outro detalhe: o inferno sente grande e intensa fome pela alma do escravo. Lá está o inferno. São poucos os que pregam sobre isso, com tristeza. São poucos os crentes que ouvem sobre isso. São poucas as almas que são informadas do perigo que lhes aguarda. São poucas. Mas há um terror permanente, contínuo, que aguarda pecadores lá embaixo. E querido amigo, o que você vai levar? Vai levar seus pecados. E eles servirão como lenha lá. É esse o resultado de a escolha que fizemos. De ao invés de servir a Deus, ao invés de buscar a comunhão e o serviço ao Senhor Deus, preferimos ouvir a voz do diabo. Foi isso que aconteceu no Éden. Foi essa a nossa decisão. Eu dou louvores ao Senhor Jesus Cristo por ter misericórdia de minha pobre alma. Senão estaria já no inferno. E quando o escravo é lançado lá, é na ira de Deus que ele é ordenado a lançá-lo lá no inferno. E o inferno sempre está com a boca aberta, como se fosse um crocodilo, esperando que almas caiam. E sempre cabe mais. Outro detalhe é que a própria criação odeia a presença do escravo neste mundo. Oh, não fique a pensar que a criação diz bem-vindo ao homem no pecado. Não. Deus convida toda a criação. Ele fez isso no Velho Testamento para testemunhar o horror de um Israel que desobedeceu a Deus e que sofreria os castigos de Deus. Deus chamará todo o universo, a chuva, o sol, a lua, as estrelas, os cães, todos os animais,
todos contemplarão o terrível destino do pobre escravo e se alegrarão. Só tem uma coisa que alegra a criação aqui, é a conversão de um pecador. Porque quando ele se converte, conforme vemos em Isaías 55, a criação inteira bate palmas, se alegra com a vitória de Cristo, do Criador, na vida de um pecador que se arrepende. Fora disso, toda a criação trabalha para o mal de um pobre escravo. Até aquele gato que você cria em sua casa, até aquele cão que você diz que é o seu cão de estimação, ele pode ser usado para destruir. Até uma barata, até um pernilongo, uma mera mosca, um animal invisível, pode lhe levar à morte a qualquer momento. Então, nada o escravo pode acumular aqui. Não tem nenhum tesouro. Tudo vai ficar. A ordem é que a morte leve a alma. Sua roupa ficará. Você tem algum tesouro guardado? Tem alguma joia? Tem algum dinheiro no banco? Tem aquilo que é mais precioso para você, que você segura com unhas e dentes aqui? Você vai deixar. Porque o que a alma não pode fazer é granjear bens. Você granjeia com seu corpo, com a alma não. E o inferno não vai engolir nenhuma moeda sua, nenhum dinheiro seu, nenhuma roupa sua servirá. Não tem bazares no inferno, não tem shopping lá, só tem fogo e terror eterno. Em segundo lugar, descobrindo a grande farsa, para sempre na casa. O escravo não ficará para sempre na casa. Eu dou louvores a Deus pela sua palavra. Não tem um livro igual à Bíblia. Eu sempre recomendarei à minha igreja, e recomendo a todos os crentes, não parem de ler a Bíblia. A maior tristeza para a minha vida hoje, na minha idade, nesse tempo atual, é ver tantos crentes que desprezam o livro de Deus. Você nunca vai aprender sabedoria se deixar a Bíblia de lado. Nunca. O livro de Deus é que abre o nosso entendimento, esclarece o que eu nunca sabia. Porque o pecado só engana. Eu preciso ficar livre dessa escuridão. Eu preciso de luz para andar no mundo. Então eu preciso de candeias. E a Bíblia é assim. É um farolete que vai aumentando à medida que você, a claridade, à medida que você aprende mais. Então, vamos expor isso aqui. Em primeiro lugar, a verdade chegou para mostrar a respeito do que está acontecendo no mundo. O que é o mundo? Eu vejo um mundo belo, lindas coisas, lugares paradisíacos, onde eu quero passear, família, tem tanta coisa bela aqui. Não é verdade? Tem muita coisa que eu gosto de ver na face da terra. Nós contemplamos um mundo bem organizado, tem bancos, trabalho onde eu posso ganhar meu dinheiro, sustentar a família, comprar as coisas que eu quero, ter meu carro, ter todo o conforto que eu preciso ter. Não é verdade? Mas sabe o que a Bíblia diz? Que este mundo é o império das trevas. Incrível. Não é o império da luz, é das trevas. Olha a linguagem de Deus. Quando ele diz lá em Colossenses 1,13, Paulo está falando aos crentes que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Notem bem, e neste império, é aí que milhares não pegam. É por causa desse império das trevas
E nós oramos para Deus abrir o entendimento de milhares. Satanás age ali como mentiroso, ladrão e aproveitador. Nós estamos detonando, a Bíblia detona Satanás. A Bíblia notifica as maldades dele. Porque é assim. E quando pessoas se convertem, percebem logo isso, a farsa de Satanás. Então a Bíblia revela o engano, a manipulação e a força destrutiva do pecado. O mundo não é um paraíso coisa nenhuma. O mundo é o lugar onde o pecado está, onde a morte trabalha. Então, não é um lugar para viver. Jesus não veio para nos dar um mundo melhor. Jesus não veio para nos fornecer um cenário de conforto. Não. Ele diz, no mundo tereis aflições. Ele veio nos arrancar daqui, como Paulo diz em Gálatas 1,4. Ele veio nos arrancar, como se arranca uma raiz da face da terra. Então, queridos, Cristo triunfou, derrotando um grande e feroz inimigo que conspurcou, palavra difícil, que manchou a criação. Ele veio para derrotar isto. Então, a verdade chegou e mostra o quê? O que nós aprendemos? Que o mundo não passa de um ambiente de vaidade. Foi esse o ensino de Paulo aos Colossenses. Ele diz para fugir da vaidade dos gentios, para não imitar os gentios, porque logo descobrimos que a vida é pura vaidade. Eu me lembro quando eu estava no pecado, mesmo frequentando uma igreja, eu estava levado, dominado, fascinado pela vaidade desta vida. O mundo é assim. Nós temos sonhos, e sonho é vaidade. Nós temos planos. Esses dias conversei com um jovem, ele está falando, nós temos que ser alguma coisa na vida. Eu estou lutando para ser alguma. Tudo vaidade. Tudo vaidade. O mundo faz isso. É o império das trevas. Então, quando Deus abre os olhos, os homens veem. É por isso que diz aqui, para sempre na casa, não vamos ficar. Porque eu quero ajuntar coisa que eu não vou levar. Porque nessa peregrinação eu quero andar com esse fardo sobre meus ombros. Eu estou caminhando para a casa eterna. E Eclesiastes fala sobre isso. Estou indo para a casa de onde eu não voltarei mais. Na minha morte, após a minha morte, minha família nunca mais me verá. Meus amigos não me verão mais. Simplesmente sairei da terra. É a casa eterna. Ó escravo, pense nisto. Então, a verdade chegou para mostrar o desespero eterno que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta? Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Eu sempre me veio à memória a vida de Nabucodonosor. Depois daquele sonho que ele teve, que foi interpretado por Daniel, ele ficou revoltado. Ele não queria perder o prestígio de ser rei. Ele queria viver mais. Ele não queria saber que há um Deus acima. Ele queria viver mais. Ele não queria saber que há um Deus que reina acima de tudo e de todos. Por isso que ele ficou revoltado. E ele fez aquela estátua toda de ouro. Era assim com os faraós. Aqueles monarcas arrogantes se achavam como divindade. O que eles faziam? Era ordenado que na morte deles eles fossem embalsamados. O embalsamamento era para dizer assim, ele não vai sair. Ele continua aí. Ele vai reviver um dia. Essa é a mentalidade dos homens.
Eles não querem morrer. E o que eles fazem hoje é coisa digna de horror, de sentir tristeza, de tanta maldade que os homens fazem para tentar viver mais. Que adianta o homem ganhar o mundo e vier perder sua alma. Foi isso que Jesus falou naquela ilustração que ele usou daquele homem, que ajuntou tudo. Ajuntou, falou: de agora em diante, eu não vou trabalhar mais, eu vou passear, vou viver, vou dar à minha alma o conforto que ela quer, e a alma não queria. Ó louco, hoje à noite te pedirão a tua alma. Quantos homens, quantos escravos, ricos e pobres neste mundo, não faz diferença. Depois da morte, todos verão que são iguais. Aqui na terra tem o bairro dos ricos, dos grandes, e tem o lugar dos pobres. Mas após a morte, no próprio cemitério, não há diferença. Eu já fui em velório, onde tinha pessoa pobre morta lá, corpos de pessoas pobres, e corpos de ricos do outro lado. Tudo igual, mesma coisa. Ó pobre escravo do pecado, o que você fará? Nada. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, isso revela o quê? Revela a pobreza, a maldade e a vacuidade desta vida passageira. Sua mão vai ficar fechada no seu caixão, mas você abre e não tem nada. Sua voz nunca mais será ouvida. Seus olhos fechados. Seus pés não andarão mais atrás dos seus sonhos. Suas mãos paralisadas. Ó pobre escravo, por que você está neste mundo? A serviço de quê? De algo que você não vai levar? Foi culpa nossa de fazer isso? De ser um pobre escravo agora, para depois da morte ser lançado no abismo, cair lá para o desespero eterno. Por último, aqui nesse segundo ponto, a verdade chegou para mostrar que tudo aqui é simplesmente rasgado. Assim como a gente faz com o papel, facilmente te rasga. Assim como a gente faz com o tecido que está curtido pelo tempo, facilmente rasgável. Olha, a verdade chegou. O Evangelho vem mostrar esse estado sombrio, miserável do homem. Em Oséias, Deus está na sua ira, falando com o povo judeu que morava no norte daquela região, o reino do norte. Ele estava falando que Deus iria chegar para aquele povo como leão, para destruir. Olha, quando Deus chega na ira dele e pega pessoas desprevenidas, vem a morte chega de repente. Esses dias eu ouvi de um amigo, um homem que conheci aqui, que a morte dele foi fulminante. Olha como chegou como leão. Para outros, como diz o texto em Oséias, Deus chega como aquelas traças que vão corroendo o tecido aos poucos. Às vezes a ira de Deus chega como um câncer que vai minando as forças da pessoa aos poucos. E outro tipo de enfermidade. E a pessoa parte para a eternidade. Ó pobre alma, iludida, enganada, servindo o quê? O escravo não fica para sempre na casa. Tudo que você tem, amigo, pertence a Jesus. Isso é tudo dele. O filho, sim, fica. Jesus é permanente, para sempre. Você não. Foi pela graça de Deus que ele me tirou das atrocidades do pecado.
que o Deus de misericórdia está em plena atividade desse reino de trevas. É por isso que estou pregando aqui. Eis aqui a razão da minha luta como pregador e da luta de outros grandes pregadores que tem por aí, homens de Deus, que pregam a verdade. É para quê? Cada pregador é sinal da misericórdia de Deus. Cada pregador é sinal de que Deus está usando homens para falar da sua palavra, na linguagem que você pode entender. Que você há de morrer em seus pecados, caso você não se converta a Cristo. O versículo 32, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem resposta no homem, nem na minha igreja, nem em mim. Eu vejo muitos hoje confiando em pregadores, fazendo deles como se fosse uma própria divindade. Mas a resposta está no Filho. Eu sempre cito João Batista, aquela figura de um homem de Deus, humilde. E quando estava já findando o seu ministério, ele pegou seus discípulos e apontou Jesus para eles. Eis o Cordeiro de Deus. Que eu diminua, que ele cresça. Esse é o valor do ministério. Nós, os pregadores, não somos nada. Somos porta-vozes de Deus. Vamos para a terceira lição. A terceira e última lição aqui. Nós temos o absoluto herdeiro de todas as coisas. E o Filho, sim, para sempre. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é a glória do Filho de Deus. E essa glória dele, ele a expõe em todo o Evangelho de João. Se você quer conhecer quem é Jesus Cristo, leia João. Várias e várias vezes ele apresenta a si mesmo como Filho de Deus. Quando os discípulos viram isto, eles ficaram impressionados. Eles não tratavam Jesus como as testemunhas de Jeová tratam. Um filho no sentido de criatura, que Deus um dia criou aquele ser. Não. Eles entenderam, aqueles homens eram estudiosos da Bíblia. Eles entenderam à luz do Velho Testamento que Jesus era o próprio Filho de Deus, era o próprio Deus. Ele tinha a mesma glória do Pai. Eles entenderam logo que ele era o Senhor da aliança, que era o mesmo que apareceu para Noé, que era o mesmo que apareceu para Abraão, que conversou com Moisés e apresentou seu próprio nome, eu sou. Eles entenderam isso. Eles ficaram impressionados. Na sua primeira carta, João disse, eu toquei nele. Eu pude apalpar o verbo da vida. Eles não estavam brincando. Eles não estavam tratando Jesus como uma criatura. Eles estavam tratando como o próprio Senhor. E no livro de João ele fala isso. É o livro dele como Filho de Deus. É a apresentação do nome dele, o grande eu sou, o verbo encarnado. E ele fala nesse capítulo, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Notem, eu fico perplexo com o Jesus de hoje, o Jesus moderno. Eles expuseram nas igrejas chamadas evangélicas hoje um Jesus diferente. Não é o grande eu sou. Não há sinal de vida. Não há piedade hoje. Há perversidade no meio evangélico. Não há temor de Deus. Mas aqui ele está falando dele. O Filho, sim, para sempre, na casa. Os judeus pegaram isso. E até se ergueram contra ele. Você está declarando que você é o próprio Deus? Eles não criam em baboseira como fazem as testemunhas de Jeová, não. Eles entenderam o que Jesus está falando. Que na essência ele era Deus. Foi ele que começou com o próprio Abraão, que eles tanto idolatravam. Mas notem, irmãos, eu já falei sobre isso um pouco no começo, mas eu quero reiterar aqui,
que Jesus Cristo é o absoluto herdeiro de todas as coisas. Ele dá e ele toma. Jó entendeu isso. O Senhor deu, o Senhor tomou. Os crentes entendem isso. Eles não ficam apegados às coisas desta vida. Eles sabem que o que eles têm, eles vão perder logo. E às vezes acontece que o Senhor, o herdeiro de todas as coisas, toma algumas coisas de nós para nos dar coisas melhores aqui. Às vezes, Ele nos enche de provisões, de coisas maravilhosas, porque Ele é rico. Né? Mas tudo que Ele toma dos crentes, até o corpo deles, na morte, é para dar coisas eternas, lá no céu. Sempre. Mas dos ímpios, Ele toma tudo para levar ao desespero eterno. Brinque com o filho. Eu vejo muitos brincando com o nome de Jesus hoje. É um nome levado para a superstição e pela superstição. Mas notem o que a Bíblia fala no Salmo 2. Até para os juízes. Esses juízes que hoje roubam o povo. Beije o filho antes que ele fique irado. Sinal de reverência a ele. Eu vejo os chamados crentes brincando. Não querem levar a sério o senhorio de Cristo. Mulheres não respeitando os seus maridos. Homens não levando a sério vamos dizer assim, o papel sacerdotal deles, como crentes. É brincadeira. Jesus é chamado de rei. Jesus é chamado de Senhor, além de Salvador. Vamos adiante. Em sua humilhação, eu estou trazendo aquilo que eu considero de vital importância para a igreja. É aquela base para os crentes firmar seus pés. Em sua humilhação, o Senhor veio para mostrar aos homens o triste significado dessa escravidão. Na aparência e no viver dele, ele experimentou, ele passou por todo esse mercado de escravo. Ele viu todos algemados, agrilhoados, presos, levados pela morte. O nosso Senhor sentiu uma compaixão tão intensa dos homens, que Ele fazia tudo em bondade, curava, dava vista aos olhos que estavam fechados, dava ouvidos para ouvir, boca para falar. Era o Criador em plena ação, mostrando que o pecado fez foi destruir tudo que Ele havia feito perfeitamente. O Criador estava ali presente, perante aqueles homens. Ele enfrentou tudo isso. Ele passou pelo caminho e viu a vileza dos homens. Ele não era escravo do pecado. Ele era um escravo do Pai, para fazer a vontade do Pai. Mas ele viu toda a escravidão. E foi visto como se fosse um próprio pecador, que não era, na realidade. Mas ele, queridos, ele foi aquele que conheceu a raça humana desde a entrada do pecado. E mesmo ainda não tendo sido entrado na humilhação e se tornado homem, ele se aproximou dos homens. Ele conversou incrivelmente direto com homens. Eles não viram a glória dele, viram uma imagem da presença dele, mas alguns viram sua glória. Isaías foi um que viu a glória dele e pensou que iria para o inferno naquele momento. Daniel também viu, ele conta esse episódio que marcou sua vida no capítulo 10 do seu livro. Ele é o glorioso Filho de Deus. Aqueles homens viram o Senhor e ele, como homem, prontificou-se
a ser o servo de Jeová. O livro de Isaías relata isto. O que ele veio fazer? Ele veio para servir pecadores indignos como nós. Ele mesmo disse, o Filho do Homem. Olha como ele se coloca como homem. Ele nem fala o Filho de Deus. Ele diz o Filho do Homem. Em outras palavras, ele estava se dispondo aos homens. Ele diz, eu estou entre os homens. Eu conheço a linguagem deles. Eu conheço o sofrimento deles. Eu conheço a tristeza pela qual eles passam. Eu conheço, eles são ovelhas sem pastor aqui na terra. Olha a miséria deles. Antes dele vir, ele sentiu compaixão. Olha o que ele fez por Nínive. Olha a compaixão dele por Israel, quando Israel transbordava de uma atitude ingrata para com ele. Ele sempre foi assim. Por quê? Ele diz, o Filho do Homem veio para servir. O que ele estava fazendo em João 8? Ele estava servindo aquele povo. Ele estava expondo a verdade. Cristo veio para derrotar todos os inimigos, invasores e ladrões da crise. Quem são eles? Eu posso colocar Satanás como principal. Satanás é o principal entre os ladrões. Ele quer dominar a terra. Ele quer fazer da terra o seu lugar de desafiar Deus. Ele quer fazer da terra um lugar onde ele tenha súditos para servir e adorar. O arrogante Satanás, ele é o rei dos arrogantes, dos orgulhosos. Tem também sua cúpula maldita. Tem a morte e tem os homens. O quê? Sim, inimigos de Deus. Ele veio para isso. Ele veio para derrotar. E lá na cruz, meu querido, ele deu um golpe fatal. Ele sozinho na cruz se viu cercado por inimigos cruéis e derrotou com sua morte. Impressionante. Davi tinha valentes. Um deles valia mais de que 100 homens. Mas Jesus valeu mais do que tudo. O herói dos heróis. Pois ele subiu da cruz. Não usou nenhuma espada. Sozinho. Triunfou pela obediência. Curvou-se para o Pai. E venceu. Enfrentou o diabo. Deu um golpe na cabeça dele. Acertou os inimigos. Destruiu. Proclamando a derrota deles para sempre. Atacou também o inferno. Fechando a porta para que a igreja não caísse lá. E venceu a morte na ressurreição para sempre. Ninguém fez isso. Não teve um homem sequer que pudesse conquistar isto. Mas ele o fez. E assentou ao lado do Pai. E a Bíblia diz que a cada momento ele está pisando a cabeça dos inimigos. Pondo os inimigos debaixo dos pés. Quando eu vejo homens brincando com Deus e sendo mortos. E terrível. São inimigos sendo colocados debaixo do poderoso pé do Senhor. Derrotados para sempre. Com sua segunda vinda, ele tomará de uma vez por todas aquilo que Satanás roubou. Ele vai tomar o livro. Ele vai tomar de volta e mostrar os documentos que comprovam que ele é dono absoluto. Ele vai purificar o universo para nunca, jamais entrar o pecado. Nunca haverá outra queda, porque
Ele venceu o pecado. Eis aí o triunfo da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Os remidos viverão para sempre no lugar onde nunca mais entrará morte, nem dor, nem tristeza. Isso não fala ao seu coração, ó pobre escravo. Outra lição aqui. Ele comunica esse fato aos homens. Satanás nunca teve da parte de Deus qualquer misericórdia. Jesus não se tornou anjo, ele se tornou homem. Ele comunica isso aos homens. Então, você que pode me ouvir, você que pode ouvir uma pregação, você está tendo a maior bênção que existe. Fugir da pregação do Evangelho. É como um enfermo que está à beira da morte, não quer enfrentar um médico. É como um faminto que não quer pão, não existe isso. Nem um sedento que não queira água. Você está correndo da verdade. Deus comunica isso aos homens. Tem milhares e milhares de pessoas que partiram para a eternidade e que jamais ouviram isto. Deus não é obrigado a fazer. Ele o faz porque Ele quer fazer. Ele tem misericórdia de alguns. Alguns milhares partem para a eternidade sabendo dessa verdade. E a culpa aumenta mais ainda. Vamos adiante. Ele adverte aos homens que eles são responsáveis. Não fique com dó. Hoje, eu vejo a mensagem pregada nesses nossos dias, é de causar dó. É mais um tipo de vamos ajudar os homens. Eles merecem. Mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia não joga aquela ar de piedade com os homens. De maneira nenhuma. Deus está dizendo, você é responsável. Você é responsável, pai de família. Dona de casa, jovem, menino e menina que me ouvem. Vocês são responsáveis diante de Deus. Por isso a verdade tem que atingir todo mundo diante desses fatos. Outro detalhe é que esses escravos que deveriam trabalhar para Deus, servir a Deus, cantar louvores a Deus, oferecer culto racional a Ele aqui na terra, estão servindo ao diabo. Por quê? Por que não estão servindo a Deus? Por que não? Por que usar sua boca para proferir mentiras, vaidades, imoralidades? Por que fazer culto aos ídolos? Por que seus pés para a desobediência? Por que suas mãos para servir ao pecado? Não deveriam estar servindo a Deus? Não há lugar para ignorância. Em Atos 17, Deus diz que Ele não dá lugar a qualquer ignorância. Ele não leva em conta isto. Então, neste caso, você que serve ao pecado, você é um intruso na criação de Deus. Um intruso aqui. Outro detalhe. Ele veio para libertar homens e mulheres dessa tão triste condição. Como é que ele faz? Ele vai assim distribuindo salvação de qualquer forma? Não. A mensagem moderna é vamos alcançar o máximo possível. Escute aqui. Cristo veio buscar e salvar perdidos. Ele é o Salvador. E esta palavra salvação abrange o quê? Perdidos. Aquele que está ali numa boa, vivendo no mundo. Você quer aceitar Jesus? Quero, tá bom. Você não tem esse lugar na Bíblia, não. Você sente os seus pecados? Sente a sua miséria? Sabe do seu triste e trágico destino que virá? Que você não passa de um escravo? Que você tem sido desobediente a Deus? Que é a culpa sua? E você agora se humilha perante o Senhor.
Ele veio buscar perdidos assim. Ele lida com pecadores assim. Cristo Jesus veio buscar pessoas desta maneira. E Ele salva. Ele é o Salvador por excelência. O trabalho dele aqui é salvar perdidos. Ele não está brincando. Ele não está tentando melhorar o mundo. Ele veio para arrancar pecadores desse mundo maligno. E quando o pecador se converte, o pecador é livre. Passa a servir a Deus. Foi isso que a igreja de Tessalônica fez. Aqueles homens e mulheres que foram salvos, eles serviam os ídolos. Diz o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, que eles jogaram os ídolos fora e passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, veja o que ele está dizendo, ouça isto. Olhem para mim, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que criou todas as coisas. Essa casa que você habita, esse lugar que você pisa, tudo é meu, nada é seu. Eu não vim para brigar, não vim. Eu não vim para reivindicar meus direitos, não. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu vim para este mundo para livrar pecadores do pecado. Eu vim para livrar ou sofrer o castigo que pecadores merecem. Eu vim para morrer na cruz e ocupar o lugar que você merece, que eu mereço. Ele veio para ocupar este lugar. Eu sou, ele se identifica dizendo, eu sou o Cordeiro de Deus. Eu vim para tirar o pecado do mundo e destruir todos os poderes infernais que subjugam este mundo. Um dia, todos os elementos visíveis e invisíveis que destroem o planeta, destroem a terra, desafiam a glória de Deus, serão jogados no lago de fogo. Ele fala isso. Ele é Deus. Eu vim para realmente salvar homens e mulheres. E você, meu amigo, por que viver assim? Aprisionado no pecado, como pobre escravo, querendo casa, querendo bens, querendo prazeres aqui, como pobre escravo. Veja, por que não viver por mim, para mim, pela minha vida? Por que viver na escuridão? Eu sou a luz. Eu vim brilhar nas trevas e esclarecer a situação na qual você se encontra neste momento. Então, que momento maravilhoso para a sua conversão a Cristo agora. Se entrega a Ele e Ele te livrará agora dessa condição tão vil onde o pecado lhe colocou.